Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje, dia 23 de abril, vamos fazer a correção das nossas atividades de ciências, ok? A gente tem programado a apostila de ciências da página 20 até a página 27. Aqui na página 20, a gente tem exercícios sobre o modo de defesa e o modo de vida dos animais, tá? Então, número 1, a gente tem que observar as imagens e ler as legendas de cada animal. Depois, responder as questões que tem ali. A primeira imagem, é a imagem de uma serpente. No Brasil, existem muitas espécies de jararaca. Esse animal peçonhento é responsável pela maioria dos acidentes com serpentes no país. No entanto, ele ajuda a controlar a quantidade de outros animais que podem transmitir doenças às pessoas, como os ratos. Algumas dessas serpentes são consideradas ovovíparas. Então, gente, a serpente, né, apesar de ela ser um animal perigoso, ela também tem a sua função, tem uma função importante. Ela ajuda no controle de outros animais, como os ratos, porque elas comem os ratos. A próxima imagem. Apesar de sua aparência e de viverem na água, os golfinhos não são peixes. Eles pertencem ao grupo dos mamíferos, em que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe e mamam o leite que ela produz. Essa é uma curiosidade bem legal sobre os golfinhos. A gente sempre precisa lembrar que eles não são classificados como peixes, e sim como mamíferos. Letra A. Qual é a estratégia de defesa da jararaca? A jararaca se defende através do veneno que ela expele. Então, vocês podem escrever assim: a produção e a inoculação de veneno. Ou, a produção e uso do veneno para defesa, como vocês preferirem, tá? Letra B. De que forma a jararaca contribui para o equilíbrio da natureza? Então, ela controla a quantidade de outros animais que podem transmitir doenças às pessoas, como os ratos, né? C. Pinte o quadro que contém o tipo de desenvolvimento dos golfinhos. Falou ali que os golfinhos são mamíferos e que eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe, né? Então, eles são vivíparos. Vocês vão pintar este quadro aqui. Página 21. Analise as imagens e tente identificar os seres vivos camuflados. Anote o nome deles e compare o seu registro. O que a gente tem aqui? Tá bem camufladinha, né? Uma serpente camuflada nas folhinhas de árvore ali. E o próximo? Também tá bem camuflado, né? Um gafanhoto. Aqui, vocês têm a informação de quanto mede o animal. O gafanhoto mede 6 centímetros, bem pequenino. Já essa serpente pode chegar até 1,5 metro. Bem grandona, né? Eu tenho 1,65 m. Ela é quase do meu tamanho. Agora vamos para as próximas páginas. Unidade 2 da apostila de vocês. Quem é quem entre os animais? Agora que você já conhece algumas características comuns a todos os animais, é importante saber mais sobre o modo de vida de alguns deles e as diferenças existentes entre eles. Assim, você poderá descobrir algumas formas de agrupá-los. Então, a gente tem uma atividade aqui chamada Diga aí.
Leia o poema Brasileirinhos, de Lalau e Laura Beatriz, e conheça alguns animais da fauna brasileira. Brasileirinhos: macaco-aranha, bugio-guariba, sagui de bigode e outros macaquinhos, ararajuba, sabiá-cissa, gavião de penacho e outros passarinhos, cachorro-vinagre, gato-palheiro, cervo do mangue e outros bichinhos. Moram nas matas, nas beiras do rio, no alto das árvores, em todo o Brasil. Aqui tem uma atividade, então, que é o Diga Aí, que vocês vão ler as questões, né, e conversar com quem está por perto de vocês. Até mesmo, né, conversar com vocês mesmos, pensar nas possíveis respostas que vocês têm dentro de vocês. Número 1. No poema são citados animais de diferentes regiões do Brasil. Você conhece algum deles? Quais? Eu acho que eu não conheço nenhum desses pessoalmente, hein? Pelo nome, assim, eu não lembro. Vocês acreditam? Número 2. De acordo com o poema, esses animais vivem em ambientes naturais ou com o ser humano? De acordo com o poema, ó. Moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores, em todo o Brasil. Eles moram em ambientes naturais. 3. Leia o poema novamente e separe os animais mencionados em grupos. Para isso, defina um critério que pode ser a presença de penas ou pelos, o modo de locomoção, o lugar onde vivem, entre outros. Tá? Essa aqui, quando vocês forem separar, essa aqui eu gostaria que, apesar da atividade estar escrita Diga Aí, podem fazer escrito, tá? Podem fazer escritinho. Para realizar essa atividade, vocês não precisam conhecer os animais aqui, tá? Por uma leitura bem atenta, a gente consegue perceber que o que está citando aqui, o que a gente percebe? Macaco, a gente sabe o que é um macaquinho, né? Então, a gente consegue separar o macaco em alguma classificação. Por exemplo, macaquinho é um animal que tem pelo. Então, a gente faz lá, animais com pelos. Macaco, o bugio, o sagui, o gato, o cachorro, o cervo. E aqui, ó, passarinhos. Passarinhos, qual é o tipo de cobertura corporal deles? Penas, né? Então, vocês podem escrever lá, animais com penas. Ararajuba, sabiá, gavião. Entenderam? A gente consegue criar classificações a partir do que a gente sabe. Então, eu vou aconselhar vocês a criar essa classificação, a classificação do tipo de cobertura corporal deles. Animais com pelos e animais com penas, certo? Vai ser bem fácil de fazer. Eu quero que vocês anotem porque essa não é só uma questão de interpretação, né? Não é só uma questão pessoal, é uma questão da gente fixar a matéria que a gente viu anteriormente. Aqui na página 24, vocês têm um texto para ler. Eu vou ler ele com vocês, tá bem? Eu sei que vocês já leram, já viram o vídeo, mas a prof quer ler porque eu acho bem importante essa parte da classificação dos animais vertebrados e dos animais invertebrados. Eu acho bem importante e eu quero fazer essa leitura com vocês. Muitas formas de classificar. Os animais têm diferentes formas, tamanhos e tipos de alimentação. Além disso, eles se locomovem de diversas maneiras e podem viver em vários ambientes. De acordo com suas características, os animais podem ser classificados em grupos. Você estudou que, quanto ao tipo de alimentação, os animais são classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. No que diz respeito às formas de desenvolvimento antes de nascer, há o grupo dos vivíparos, dos ovíparos e dos ovovíparos, e assim por diante. A partir de agora,
Você vai conhecer uma forma de organizar os animais em dois grandes grupos: o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Assim como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados. Eles são chamados de vertebrados porque eles têm a coluna vertebral, ó. Essa coluna aqui, tá vendo? Que é uma estrutura que ela é formada por ossos que são chamados de vértebras. Elas dão sustentação a todo o corpo do animal. Outra coisa bem importante sobre os animais vertebrados é que eles têm crânio, que é um conjunto de ossos que protege o cérebro e outros órgãos da cabeça deles, tá? Os animais vertebrados todos possuem crânio, aqui, ó. Esse aqui é o esqueleto de uma anta. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo de um animal invertebrado. Outros animais, como insetos, camarões, aranhas e minhocas, não apresentam coluna vertebral. Por isso, eles são chamados de invertebrados. Se tem coluna vertebral e crânio, vertebrado. Se não tem coluna vertebral, invertebrado. Nesse grupo aqui, tá, dos invertebrados, a sustentação do corpo ela pode ocorrer de diferentes maneiras, tá? Nos insetos, por exemplo, o corpinho deles se sustenta pela carapaça externa. Por isso aqui, ó, por essa carapaça que eles levam em cima do corpinho deles. Página 25. Animais vertebrados. O grupo dos vertebrados inclui vários animais que conhecemos. Vamos identificá-los? Os peixes, aqui ó, são os primeiros que a gente vai analisar. Os peixes são animais típicos de ambientes aquáticos. Em geral, eles respiram por brânquias, órgãos que retiram o oxigênio que está dissolvido na água, locomovem-se por nadadeiras e a maioria tem corpos cobertos de escamas. As brânquias, ó, vocês conseguem ver? Fica aqui do lado do peixinho. Quando vocês forem ver algum aquário, vocês vão ver que essas bochechinhas deles aqui tá sempre mexendo. São as brânquias. O grupo dos anfíbios inclui sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas. A maioria desses animais passa parte da vida na água e parte no solo. Entretanto, mesmo quando estão em ambiente terrestre, os anfíbios costumam ficar em lugares úmidos, pois dependem da água para reprodução e respiração. Quando adultos, eles geralmente têm pulmões, mas também contam com a pele úmida para respirar. A maioria dos adultos tem 4 pernas e, ao se reproduzir, gera ovos gelatinosos. Esses ovos, quando lançados na água, desenvolvem-se em girinos. Apesar de parecer com serpente, a cobra cega é inofensiva e, assim como a perereca, é muito sensível à poluição e à degradação do ambiente. Então, aqui tem 2 curiosidades, tá? Aqui tem outra curiosidade sobre os girinos. O ciclo de vida dos anfíbios ocorre o processo de metamorfose. Então, gente, os anfíbios sofrem metamorfose. Quando eles nascem, esses animais, eles apresentam uma forma de larva, tá? E eles são chamados de girinos, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Um girino, é uma larvinha. Eles têm cauda, o que facilita a movimentação na água, e respiram por brânquias, assim como os peixes.
Durante a metamorfose, surgem as pernas e eles passam a respirar por meio dos pulmões e da pele. Só então o animal está adaptado a viver no meio terrestre, tá? Página 26. Vamos para o grupo dos répteis. O grupo dos répteis inclui tartarugas, lagartos, serpentes e crocodilos. Diferente dos anfíbios, esses animais são totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões e põem ovos com casca rígida, o que é importante para não ressecarem. Com exceção das serpentes, que não têm penas, a maioria dos répteis apresenta 4 pernas curtas e rasteja para se locomover. Ali, ó. A serpente não tem perninhas, né? Ela rasteja para se locomover. Já a lagartixa tem as 4 perninhas, ela se locomove rastejando. Agora a gente tem uma atividade para fazer, ó, na página 26. Animais como as cigarras e gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente. Um esqueleto externo para crescer. Eles abandonam a carapaça antiga e, enquanto outra se forma, o corpo aumenta de tamanho. Olha só ali, ó. Ela tá trocando nessa imagem o esqueleto dela. Olha que legal essa imagem. Letra A. Com base nessas informações, complete a frase a seguir. A cigarra e o gafanhoto são animais invertebrados, tá? Eles não possuem coluna vertebral. Eles têm o esqueleto externo, né? E eles têm o corpinho coberto pela carapaça, que é o que dá sustentação para o corpo. Então, eles são invertebrados, que tem o corpo coberto por uma carapaça resistente. B. Enquanto seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais riscos de ser atacada por outro animal. Por que isso acontece? Porque quando ela está aumentando de tamanho, o corpo dela, né, ele tá em um período de transição. Ele está em um período frágil. Então, o corpo dela está mais mole e mais desprotegido. 27, página 27. Número 2. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados em materiais como rochas ou resinas. Analise as fotos que representam fósseis e tente identificar os seres vivos que foram preservados. Aqui, né, um peixe. Aqui, a tartaruga. E por último, uma libélula. B. Qual desses fósseis não é de um animal vertebrado? Da libélula, né? A tartaruga, apesar de ter a carapaça que protege ela, ela possui a coluna, tá, pessoal? E ela também tem o crânio. Ela tem, então, as duas proteções, da coluninha vertebral, do crânio e a carapaça. E aqui tá a libélula, então, que é um animal que é invertebrado. Essa é a aula de ciências. Lá em arte, vocês tinham a página 12, né? Para analisar ali a imagem do bisão, que foi ferido com uma flecha de uma pintura rupestre. E depois vocês têm esse exercício aqui para fazer, que vocês vão representar, né, a imagem de um animal que vocês gostam. Representar de forma pré-histórica. Caso vocês não tenham carvão em casa, podem fazer com giz de cera, com lápis de escrever, com lápis preto de pintar. O importante é que tenha apenas uma cor, tá? Lembra sempre que as pinturas rupestres, elas tinham predominância de apenas uma cor, olha ali, e sempre com cores
escuras que desse para pintar na caverna, certo? Era isso então. Bom restinho de quinta-feira para vocês. Um beijo!